Alguns dias atrás, eu estava olhando o Instagram e entre fotos dos amigos, notícias, alguns memes, tudo que se tem hoje em dia na internet e nas redes sociais, eu vi uma imagem, meus irmãos, compartilhada por vários amigos, várias pessoas conhecidas, que me chamou a atenção. Era uma imagem de algumas pessoas descendo uma escada rolante de uma estação do metrô. E aqui em São Paulo, quem circula pelo metrô ou já circulou, sabe que existe uma regra universal que não está escrita em nenhuma lei. Ao descer as escadas rolantes, fique no canto direito da escada. Assim, os apressados conseguem descer pelo lado esquerdo. São duas manias que eu diria muito particulares aqui da cidade de São Paulo, manias paulistanas. A primeira, fazer fila, e a segunda, andar correndo e com pressa. Isso no metrô é comum. E essa imagem reflete exatamente isso, uma fileira de pessoas no canto direito, enfileiradas, descendo a escada. E nessa imagem tem todos os tipos de pessoas, obviamente. Jovens, idosos, homens, mulheres, todos ali, quietinhos, até de cabeça baixa. E nessa imagem há algumas frases na frente de cada uma dessas pessoas para dizer como está o dia daquelas pessoas. Sobre um está escrito, tentando ser forte pelos filhos. Sobre outro, em crise de ansiedade. Em outro, de luto. Em um idoso, acabou de perder o emprego. Numa determinada mulher, indo para o hospital. E o que há em comum em todas essas diferentes pessoas? Provações. Provações. Todos, independente de raça, classe social e até mesmo religião, todos nós passamos por problemas e provações. E nesse sentido, meus irmãos, quando nós tratamos dessa série de mensagens, consolo nas provações, nós temos em mente que provação não é uma exclusividade de ninguém, é uma realidade. E vale a nós, como cristãos, buscarmos a orientação do nosso Senhor a respeito disso. Onde? Na palavra de Deus. O texto bíblico que nós lemos, ele está narrado, ele está contido nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E eu selecionei o texto do Evangelho de Marcos por uma razão muito simples, pela praticidade que caracteriza o próprio texto de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito aos romanos, de modo que estes não tinham muito interesse na narração do cumprimento de profecias ou dogmas judaicos da genealogia de Jesus. Portanto, é um texto narrativo e de alto teor prático. E isso quem diz não sou eu, são vários comentaristas bíblicos do Novo Testamento. Marcos vai direto ao ponto, e isso é relevante para nós nessa manhã. Por isso que ele apresenta Jesus na condição de servo em 4 posições, se nós formos analisar a carta toda, o evangelho todo, ao longo da trajetória de Jesus. Primeiro, Jesus preparado para agir como o poder de Deus. Segundo, Jesus trabalhando, servindo e sendo servido. Terceiro, Jesus rejeitado, quando vemos as narrações da condenação até a cruz. E por fim, Jesus exaltado, quando fala do futuro e da esperança. Essa pode ser, resumidamente, a divisão e a cronologia do texto do Evangelho de Marcos. E no episódio de Jesus acalmando a tempestade, nós vemos Jesus ali na figura de trabalho, servindo e sendo servido, no pleno desenvolvimento do seu ministério. E vale então, meus irmãos, perguntarmos nessa manhã, como essa passagem bíblica nos ajuda a compreender o tema do consolo nas provações. Você pode pensar, se eu creio em Deus, por que eu passo por provações?
Vou continuar passando por problemas e desafios. Até quando isso? Quando tem fim? E mais, o que Deus quer de nós enquanto estamos aflitos, passando por turbulências e provações e problemas das mais diversas frentes na nossa vida? Como Jesus pode nos ajudar? E qual é a nossa expectativa diante das provações? Na vida nós encontramos uma série de perguntas difíceis. E essas mencionadas, sem dúvida, podem fazer parte desse compêndio de perguntas difíceis da vida. Mas a palavra de Deus nos orienta, nos dá luz acerca desses pontos. Eu te proponho a caminhar com eles juntamente comigo. Vejamos o versículo 37 do texto que lemos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Esse é o primeiro ponto para meditarmos. A realidade das provações. O mar, na sua realidade empírica, pode ter força destruidora, incontrolável para o homem. E eu não sei você, mas eu, quando entro no mar, eu tenho um certo medo e receio do mar. Eu vou ali na manha, sem muitas aventuras, é melhor ficar aberto. E nesse sentido, a imagem do mar e das águas, ela é recheada de significado na palavra de Deus. No Salmo 69 nós vemos Davi dizendo: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Então o contexto de uma tempestade no mar é profundamente significativo para nós, ainda mais com Jesus nesse barco. Nessa passagem bíblica, o mar mencionado é o mar da Galileia, e nós sabemos que ele se situa abaixo do nível do mar, dos oceanos. No seu extremo sul, tem um vale profundo em que os ventos se afunilam pelas colinas, e isso pode naturalmente gerar tempestades. Alguns comentaristas bíblicos, meus irmãos, gostam de frisar essa realidade geográfica para a nossa compreensão, e isso é muito válido, pois nesse texto nós vemos que havia um propósito na tempestade e também na presença de Jesus entre aqueles discípulos. Os discípulos e Jesus não estavam no mar a passeio, havia um propósito para ir até o outro lado, até a outra margem. E se você continuar depois, ao longo da semana, a ler a palavra de Deus, a ler os próximos versículos do texto que baseia este sermão, a partir do capítulo 5, você verá o prosseguimento da missão de Jesus. Então, meus irmãos, se tem uma certeza que nós vemos nessa passagem bíblica, uma primeira certeza e uma possível resposta, é que na vida há provações. Há provações no curso da nossa missão, há provações em todos os momentos da vida, mesmo sendo todos nós crentes em Jesus. É preciso compreender que provação então é realidade, e isso quem diz é o próprio Cristo, quando ele afirma que no mundo nós teremos aflições. Portanto, meus irmãos, passar por provações não é sinal, não é sinônimo de sorte ou azar, se é que existe sorte e azar, é realidade. E aqueles que estavam com Jesus, eles confiavam em Jesus. Estavam, é certo, num processo de amadurecimento da fé, mas havia crédito em Jesus e eles então o seguiram. Mas mesmo assim, a tempestade veio. O reverendo Abival, certa vez em um dos seus sermões, neste mesmo púlpito afirmou: a vida tem seus temporais, todos temos de atravessar as tempestades, seja na forma de crises, problemas, imprevistos, doenças, contrariedades, provações, privações, dores, sofrimento, morte. E essa é uma grande realidade que nós precisamos compreender. Lembram-se da imagem que mencionei logo no início dessa meditação? Todos ali, cada um com seus problemas, cada um com os seus temporais. Mas não se desencante com essa resposta. Pela palavra de Deus, nós
compreendemos então que há propósitos nas provações e nos diversos temporais da vida. Vejamos o versículo 38 do texto bíblico. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O nosso segundo ponto, então, é sobre a pedagogia do tempo, o tempo das provações. Quando nós estamos diante de uma dificuldade, geralmente a primeira coisa que ansiamos é: quando que isso vai acabar? Diante do luto, quando esse sentimento de ausência vai se dissipar e eu vou sentir apenas saudade? Quando que vai parar de doer? Diante do desemprego, meu Deus, quando conseguirei o sustento novamente? Diante do conflito, Senhor, quando isso vai se resolver? É aí que entra a pedagogia do tempo. Se há propósito nas provações, meus irmãos, consequentemente, o fator tempo é importante. E sobre o tempo, eu creio que muitos conhecem a belíssima passagem do livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Preste atenção. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, meus irmãos, se há tempo para tudo, há tempo para ser provado, há tempo para ser testado, há tempo para sofrer. Mas não desanime, pois se há tempo para sofrer, há tempo para sorrir. Se há tempo para ser testado, há tempo para ser aprovado. E isso é palavra de Deus para a nossa vida. Isso é bálsamo para a nossa alma diante das dificuldades e das provações. Não se desespere, Deus é contigo. O momento que você eventualmente passa, ou passou e ainda lembra, eu lhe digo pela palavra de Deus, é passageiro, pois Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com você. Em todo o tempo. Jesus estava no barco, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia, mas ele dormiu, ele descansou. Era preciso nessa história que os discípulos passassem por aquela tempestade, era preciso a angústia, o medo, o desespero, era preciso passar por aquele tempo entre a vida e a morte. Esse pode ser o propósito da provação. O ensino, o fortalecimento da fé, é a pedagogia do Senhor na nossa vida. É pela pedagogia do tempo, meus irmãos, que mediante provações, nós poderemos afirmar com verdade, com convicção, o hino, o trecho do hino que cantamos agora há pouco, que é um dos mais queridos, conhecidos e tradicionais da nossa igreja, o Deus dos antigos. No torvelinho e na perturbação dos tempos maus de um mundo em confusão, teu braço forte seja o defensor dos que confiam sempre em ti, Senhor. Eu confio no Senhor, você confia no Senhor. Então nós estamos submetidos à santa pedagogia do tempo do Senhor. Mas diante das realidades, das provações e da mencionada pedagogia do tempo, o que Jesus faz? Versículos 39 e 40, vale relembrarmos. Diz a palavra de Deus: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Na tradição do texto grego da Bíblia se diz: ainda não tendes fé?
Você está diante de Jesus Cristo no seu barco, ainda não tendes fé? Isso nos leva ao terceiro ponto, o socorro do Senhor nas provações. Isto porque, meus irmãos, a providência de Deus, ela não falha. A providência de Deus não falha. Se é preciso tempo para passar pelas provações, nós temos a convicção que nós não passaremos por isso sozinho, pois Jesus está neste barco. É isso que nos conforta, é isso que nos dá esperança. Certa vez Billy Graham falou uma frase que é muito oportuna sobre esse contexto. Ele disse que o barco que tem Jesus também passa por dificuldades, só não afunda. O barco que tem Jesus também passa por dificuldades, só não afunda. E eu penso que é dessa maneira mesmo. Não houve naufrágio nessa passagem da palavra do Senhor. Houve socorro bem presente na hora da angústia e da provação, como diz o salmista. E esse é o nosso Deus. Ele não desamparou os discípulos, Ele os ensinou. Por meio das provações, Deus não nos desampara, Ele nos ensina. E ensina o quê? No mínimo, a ter fé. Ou ainda não temos fé? Ainda não temos fé? É uma pergunta para pensarmos. Pois é na provação que o nosso caráter cristão é lapidado. É na provação que oração, espera e fé são de fato testadas para serem colocadas em prática. No primeiro sermão dessa série, o reverendo Reginaldo afirmou que a força que vem de Deus é que nos ajuda a passar e enfrentar toda a provação. A força de fato não é nossa, é do céu. A força é daquele que é Senhor de todos os elementos, da água, do fogo. A força é de Jesus, o nosso supremo pastor. No Salmo 23, Davi fala da presença desse sentimento de segurança no coração das ovelhas quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A ovelha, como animal, sabe instintivamente que o pastor tem reservas para a sua alimentação no dia seguinte, tem provisão. Assim deve ser a nossa relação com o nosso Senhor. E esse salmo, não à toa, começa com uma afirmação. Ele se conecta com o fato de que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nada nos faltará, tampouco socorro e consolação. Nós sabemos do Consolador, da força de Deus, do amor de Cristo. Daí a relevância de termos o consolo e o verdadeiro socorro do Senhor. Jesus, o nosso Mestre, Ele manifesta o seu poder enfrentando os grandes poderes adversos, como o caos, as guerras, as tribulações e sobre todas elas a vitória. E graças a Deus por isso. É Calvino quem afirma que as provações ou os sofrimentos, eles são um meio pelo qual Deus testa e purifica a fé dos crentes, levando-os a uma perseverança, e preste atenção, fortaleza mental para suportar os males. Cabe a nós compreendermos então essa realidade das provações, o tempo, e com isso clamarmos ao Senhor com fé, como diz lá no Salmo 107. Na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Essa certeza da palavra do Senhor, meus irmãos, que nos ensina, que nos encoraja e mais, nos fortalece, pois o socorro sem falta vem do Senhor. Vem do Senhor. Com isso, para concluir, eu não tenho como saber, diante da palavra do Senhor e diante dos nossos relacionamentos, das nossas conversas, eu não tenho como saber exatamente o que cada um está passando. O mais íntimo do seu coração, a mais profunda dor, a maior angústia, o maior medo, a maior frustração, talvez o maior motivo de desesperança, a maior das suas provações, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus é que conhece o mais íntimo do nosso coração.
E a palavra de Deus nos fortalece nessa manhã ao nos fazer lembrar, meus irmãos, que Cristo está em nosso barco, Jesus está ao nosso lado, está conosco em todo o tempo. E além disso, como já meditado no início dessa série, nós sabemos que Cristo deixou um Consolador como Ele, que é o Espírito Santo. Esse então não é evangelho de autoajuda, é evangelho de Jesus Cristo, é palavra de Deus para a nossa vida. Então, meus irmãos, não se preocupe tanto com a existência das provações. Creia que Deus é contigo e que há um propósito em cada momento da sua vida. Não se preocupe tanto com o tempo que está passando por problemas e sofrimentos ou porque está angustiado. Coloque tudo isso nas mãos do Senhor do tempo e confie na pedagogia do Senhor. Não se preocupe tanto sobre quem virá para lhe socorrer. Nós sabemos, é Cristo que vem ao nosso encontro com a sua providência e que não deixa o nosso barco naufragar. E nós sabemos que nada nos separa do amor de Jesus, nada nos separa do amor de Cristo, nada nos separa da providência do nosso Senhor. Diante da bênção de Deus e da calmaria da tempestade, nessa passagem bíblica, lembre-se das perguntas que os discípulos fizeram. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Pela palavra de Deus, essa pergunta eu posso lhe responder. Ele é o nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho e o nosso Deus Espírito Santo, Consolador, que está no barco com você. Que Deus assim nos abençoe, console e fortaleça pela palavra de Deus. Amém.